Bem-vinda ao podcast O Intestino Fala. Eu sou a Dulce Canivari, terapeuta de saúde natural, e é com alegria que te recebo neste espaço. Aqui vais descobrir como o intestino, os hábitos, a mente e as emoções influenciam a tua saúde. Trago-te episódios cheios de inspiração para te ajudar a ganhar consciência e criar uma vida mais equilibrada. Porque são os pequenos passos de hoje que constroem as grandes mudanças da amanhã. Fica comigo e vamos escutar juntos a linguagem secreta do teu intestino. Olá e bem-vindos a mais um episódio de O Intestino Fala. Estamos no segundo episódio de 2026 e eu resolvi trazer-vos o tema de escolhas. Nós todos os dias fazemos escolhas. Algumas são conscientes, outras são inconscientes porque são em piloto automático, ou seja, não perdemos ou não investimos, acho que investimos é a palavra certa, tempo a pensar que escolhas vamos fazer e porque é que as vamos fazer e o impacto que vai ter na nossa vida. E quando eu falo destas escolhas, falo de escolhas a nível de tudo na vida. Claro que aqui o podcast é sobre o intestino, sobre o impacto que o intestino tem na nossa saúde, porque muitas das pessoas não têm uma noção de que o intestino é muito mais do que eu vou à casa de banho todos os dias, ou eu não tenho problemas de ir à casa de banho, porque o intestino é sim muito mais do que simplesmente um órgão que faz a sua digestão. Ele hoje em dia já está muito estudado e com isso conseguimos perceber o impacto que as escolhas que fazemos todos os dias têm um impacto na nossa saúde a nível sistémico. Ou seja, o corpo é um todo e como sendo um todo, todas as ações que temos, as escolhas que fazemos vão ter um impacto na nossa saúde intestinal e na nossa saúde a nível geral. Claro que outras escolhas vão ter impacto na nossa esfera familiar, na nossa esfera profissional e até mesmo connosco próprias, na parte emocional também. E eu este ano vou trazer muito isso, a parte do intestino, emoções e aqui trabalhar a ligação de os dois. Claro que vai haver outros temas que eu vou trazer também, mas o intestino e as emoções, eles estão intimamente ligados e um impacta o outro. E por isso eles vão andar sempre aqui muito lado a lado. Mas hoje é sobre escolhas. E escolhas quê? Escolhas conscientes. E o que é que são escolhas conscientes? Para mim, uma escolha consciente é aquela em que nós realmente pensamos sobre o impacto que aquele hábito, que aquela ação vai ter no nosso corpo ou na nossa vida. Porquê? Porque nós construímos o nosso futuro com as ações do presente. O passado já lá está, mas tem um impacto no nosso corpo, na nossa vida, e nós temos que ter isso em consideração quando ouvimos o nosso corpo. Então, quando nós ligamos aos sinais e sintomas que o nosso intestino está a enviar, que o nosso corpo nos está a mandar, que o nosso cérebro nos está a querer dizer, quando nós estamos ligados aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas emoções e aos sinais físicos, nós vamos conseguir pensar, estruturar e fazer a escolha. Só que depois nós temos a escolha feita, nós também temos que pensar como é que vamos agir, porque não é só o escolher. Porque se nós escolhermos as coisas e depois nós pusermos em prática, nunca vamos ter resultados reais que vamos ver no nosso dia-a-dia. Aqui estas escolhas podem ser escolhas que nós escolhemos o caminho da saúde ou o caminho da doença. E é aqui que nós temos que decidir o que queremos. A outra coisa importante aqui é que as escolhas são nossas. Ou seja, nós é que temos o poder, nós decidimos aquilo que queremos. Depois, essas escolhas têm que ser postas em prática e também a maneira como as pomos em prática são muito pessoais, são personalizadas. Funciona para ti não quer dizer que funcione para mim. Depois, muitas vezes, o caminho para conseguir transformar essas escolhas em hábitos diários, ou seja, nós primeiro ganhamos a consciência, não é? Ou seja, primeiro nós percebemos como é que estamos, conectamos connosco próprios, com os nossos sentimentos, com os sinais físicos. Depois de ganharmos a consciência, nós temos que alimentar a transformação. Alimentamos a transformação que queremos, decidindo as nossas escolhas. Mas depois nós também temos que impactar o nosso dia-a-dia. Como? Porque temos que implementar os hábitos. Esses hábitos vêm das escolhas que fazemos. E por fim, vamos garantir que alcançamos resultados.
Como é que nós garantimos que alcançamos resultados? Através de aplicar, analisar, rever, ver que escolhas realmente é para seguir e que escolhas nós até achamos que não tiveram impacto. E está tudo certo, porque isto é um processo que é evolutivo, é um processo que é individual. A única coisa que aqui nós podemos também, mais uma vez, ter a escolha é se queremos que este caminho que vamos traçar vai ser sozinho ou se vamos fazê-lo acompanhado. E por norma, tudo o que fazemos acompanhado é muito mais fácil. E é aqui que eu posso entrar, se vocês assim decidirem, eu posso vos ajudar. Posso-vos ajudar. Eu tenho o grupo do WhatsApp e o meu grupo do WhatsApp é gratuito. É uma comunidade que eu estou a criar onde eu partilho informações sobre o intestino, as escolhas que fazemos, que escolhas é que podemos fazer mais acertadas, e então convido-vos a quem me está aqui a ouvir para entrar nessa comunidade. O link vai ficar aqui por baixo deste episódio. Depois eu também, durante o ano, vou lançar alguns cursos, algumas formações, mas já agora, aqui em janeiro, eu decidi, eu escolhi ser uma oradora nos Visionários da Saúde. É um evento que vai acontecer em Óbidos. Eu também vou partilhar tudo acerca desse evento nas minhas redes sociais, por isso estejam atentos. E nesse evento eu vou estar a falar sobre o intestino, a importância das nossas escolhas no dia-a-dia que vão ter impacto no nosso intestino e na nossa saúde a nível geral. Eu vou também mostrar quais são os pontos que o intestino impacta a saúde a nível geral e falar um bocadinho sobre isso. Mas acima de tudo é a abertura de consciência, mas também de conhecimento. Porque nós, para fazermos as nossas escolhas, nós temos que conhecer. Porque nós, se só estivermos conectados com o nosso corpo, o que já é incrível e muito bom, nós vamos realmente perceber o que é que ele nos está a dizer. Mas depois nós temos que ter o conhecimento para perceber que escolhas devemos ter para o nosso corpo voltar a estar equilibrado. E quando o corpo está em equilíbrio, quer dizer que estamos no caminho da saúde. E a prevenção, para mim, é o caminho a seguir. Porquê? Porque quando nós estamos num estado que não estamos tão saudáveis e que o nosso corpo já está a dizer que temos que parar, como por exemplo um cansaço incrível que te custa-te levantar da cama, ou simplesmente tu tens muitos gases, diarreias intensas ou períodos de obstipação muito, muito grandes, assim como uma ansiedade, uma depressão, ou estás sempre doente, eczemas, enfim, são muitos, mas mesmo muitos, os sintomas e sinais que o nosso corpo nos manda que alguma coisa não está bem e que o intestino não está bem. E que nós tratando o intestino, equilibrando o intestino, vamos eliminar ou vamos melhorar e vamos poder ter uma vida muito mais saudável, onde aqui não é só viver por mais tempo, mas viver por mais tempo com qualidade, onde nós temos energia, onde conseguimos continuar a fazer tudo aquilo que gostamos e mesmo apesar de estarmos, sim, a envelhecer, o nosso corpo continua ativo, continua com energia para quê? Para termos uma vida com bem-estar e, além de viver muitos anos, vivê-los com qualidade. Então, são as escolhas de hoje que vão ter o impacto e que me vão ditar como é que eu vou entrar na minha reforma, não é? Porque todos nós trabalhamos, somos membros ativos, mas fazemos-los a pensar que um dia vamos chegar à reforma e depois nós vamos viver, vamos aproveitar. E quando chegamos lá já não conseguimos aproveitar tão bem, porquê? Porque o nosso corpo, que nos deu sinais durante toda a vida e que nós não ouvimos porque eles eram baixinhos, ou seja, eram meio que silenciosos e nós achávamos, isto é normal porque eu ontem fiz isto ou porque eu ontem estava muito cansada. Isso aconteceu comigo também e acontece com muitas das pessoas que eu ajudo, que só quando começaram a ouvir-me ou vieram fazer uma consulta comigo ou estão num plano comigo, ou foram a uma das meus workshops, palestras, e perceberam que quando eu disse, olha, sabes que o facto de tu acordares todos os dias de manhã cansada não é normal. Então vêm ter comigo e começam a perceber que realmente havia sinais que estavam a ser enviados. E hoje aqui este episódio das escolhas é assim para vocês perceberem que as escolhas que vocês fazem têm que estar de acordo com os sinais que o vosso corpo envia, mas vocês têm que ter o conhecimento para saber o que é que têm que mudar, se assim desejarem. Mas além disso, e este é uma das coisas que eu quero passar para todos mesmo, é que a escolha, apesar de sabermos que a escolha certa é, por exemplo, a escolha certa para mim
porque foi uma resolução que eu fiz, foi ter brócolos em todas as minhas refeições. Porquê? Devido à importância e ao benefício que o brócolis vai ter na minha saúde intestinal. Então, como eu sei que é uma fibra muito boa e também vai ajudar a proteger a parede do meu intestino para não termos o síndrome do intestino leaky gut, que em português que é o intestino permeável, então eu escolhi que a todas as refeições eu vou estar a consumir brócolis. O que é que vai acontecer? Possivelmente não vou conseguir fazer todas as refeições porque eu nem sempre como em casa. Por isso eu nem sempre vou ter brócolis disponíveis. Mas aqui é uma escolha. É uma escolha que eu tenho e quer dizer que eu vou tentar fazer o máximo de vezes possíveis. Mas vai haver alturas que eu não vou conseguir e está tudo bem. Porquê? Porque se eu tivesse a escolha, tivesse a consciência, o que quer dizer que vou comer muito mais vezes brócolis, então o meu corpo vai reagir. Sim, não vai ser todos os dias, mas é a mentalidade, é nós estarmos a começar a viver aquilo que nós escolhemos. Mesmo que seja só primeiro mental, começamos a vibrar e começamos a querer. E depois, à medida que vamos começando a comer o brócolis, neste caso eu, a comer o brócolis, eu vou começar a ter impactos reais na saúde. Aqui, por exemplo, uma pessoa que acorda de manhã e está logo estressada. Se começar, ela decidir que vai escolher estar ali 2, 3 minutos na cama, a respirar, a ver como é que está o corpo dela, a perceber como é que, até a programar o dia dela, a ver como é que quer que o dia dela vá, e com um sorriso vai ver que o impacto que vai ter no resto do dia é muito maior. Agora, assim, todos os dias vamos conseguir fazer isto, era ótimo, era excelente, mas nem sempre vai acontecer e está tudo bem. Mas aqui as escolhas é nós termos o poder de decidir como é que queremos caminhar na vida. Depois, devido à vida, devido ao nosso dia-a-dia, nem sempre vamos conseguir aplicar essas escolhas. Mas não aplicamos hoje, mas sabemos que amanhã vamos fazê-lo. E assim vamos, ou seja, vamos construindo. Além disso, as escolhas que eu às vezes digo, eu vou fazer isto porque sei que é melhor para mim, porque eu aprendi que é melhor para mim, mas depois na realidade e na prática vejo que não funciona tão bem para mim. Ok, vamos adaptar, vamos estruturar. É por isso que um plano com acompanhamento também é tão bom. Tão bom porquê? Porque nós sabemos que existem estudos, há coisas comprovadas que são muito boas para a saúde. Por exemplo, uma caminhada a seguir a uma refeição é excelente mesmo. Mas nem toda a gente vai poder caminhar. Então vamos arranjar aqui alternativas, não é? Ou seja, vamos equilibrar de outra forma. E é um pouco isso. É ter um plano personalizado com um apoio para nós percebermos, ok, isto faz bem, mas eu não consigo fazer isto depois do almoço. Então, ou seja, não vou fazer depois do almoço, mas vou fazer à noite. Ou, por exemplo, o caminhar na natureza é outra das minhas resoluções e eu até agora só consegui fazê-lo uma vez, mas caminhei. Ou seja, fui à passadeira também, caminhar na passadeira, aqui dentro da minha casa, ainda ontem o meu marido estava a dizer, o que é que tu estás a fazer? Disse, então, acabei de jantar. Está muito frio, não vou para a rua, então vou estar a fazer aqui alguns passos dentro de casa e até fazer uns exercícios também dentro de casa. Então, se não conseguimos o caminhar, podemos também fazer alguns exercícios de yoga e por aí fora. Ou seja, lá é mesmo percebermos que, apesar de nós termos uma escolha, depois temos que adaptar muitas vezes como é que vamos aplicar essa escolha, que ferramentas vamos usar. Então, às vezes temos que ir por também micro-hábitos. Isto, outro exemplo, por exemplo, eu sei perfeitamente que comer comida processada faz mal. O açúcar, então, é uma daquelas coisas que eu estou sempre a dizer. O açúcar, ele liga-se a receptores do nosso cérebro como a cocaína. Por isso, imaginem a adição que isso faz. Depois, é o impacto negativo que tem na saúde no geral. Mas o que é certo é que é muito difícil nós não consumirmos açúcar. E quando eu falo de açúcar, falo de todos os tipos de açúcar, porque mesmo os alimentos naturais e as frutas têm açúcar. Então nós, quando começamos a ter esta percepção e vemos a quantidade de adições que temos, podemos fazer escolhas. Mesmo na parte de fruta, há pessoas que dizem, eu como 6 peças de fruta por dia. A fruta é saudável, a fruta é ótima. Mas 6 é demasiado. Então vamos escolher que frutas é que vamos comer, quais é que são melhores para o nosso organismo nessa altura e em vez de 6 vamos passar a 3. Isto é um exemplo de uma coisa saudável, mas que mesmo assim a nossa escolha não estava tão alinhada com aquilo que o nosso corpo pede, aquilo que o intestino pede. Outra coisa é o nosso corpo, quando nós vamos comer, seja que refeição for, quando olhamos para o nosso prato, ver o que é que lá está. Entrar em contacto com aquela comida, agradecer aquela comida, mastigar devagar.
E então só aqui o mastigar devagar, nem sempre nós vamos conseguir ter a oportunidade de mastigar devagar, porque nós sabemos que na correria do dia-a-dia de hoje, muitas vezes comemos a correr. Mas se nós tivermos esta consciência e escolhermos que vamos mastigar mais devagar, podemos não mastigar as 30 vezes que deveríamos, pelo menos, mas podemos mastigar 15. Porquê? Porque nós antes só mastigávamos 5. Ou seja, se nós mastigávamos 5 vezes, agora mastigamos 15 vezes, e depois vamos trabalhando isso para a altura em que temos tempo e mastigamos mais, 20, 30, 40 vezes. Ou seja, por quanto mais mastigarmos, mais digerido o alimento chega ao estômago e depois passa para o intestino. Mais facilmente o nosso corpo vai conseguir retirar os nutrientes que precisa, a digestão faz mais leve também. Ou seja, isto são só exemplos porque isso vai por aí fora. Como este episódio também já está a ficar muito grande, porque isto das escolhas tem muito que se lhe diga, eu convido-vos então a ouvirem o vosso corpo, perceberem que sinais e sintomas eles estão a enviar, terem em conta que as escolhas que fazemos hoje, o impacto algum é imediato, ao fim de 24, 48 horas tu já sentes no teu intestino as melhorias, ou não, mas também estamos a construir o nosso futuro da saúde, estamos a caminhar na prevenção para quando chegarmos aos nossos 60, 70 anos possamos estar tão bem ou melhores do que hoje, porque isso acontece. Por último, conhecimento. Então convido-vos a aprender, ou seja, aprendam aquilo que precisam para usar as ferramentas para aplicar as vossas escolhas na ação. E termino dizendo que no dia 17 de janeiro vou estar então dos Visionários da Saúde em Óbidos, e quem quiser vir aprender, ter um pouco mais de conhecimento para fazer as escolhas mais adequadas a si próprio, estejam lá comigo. Então, até o próximo episódio, o Intestino Fala. Tu ouves? Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast. O Intestino Fala, e acredito que a tua saúde começa no intestino. Se gostaste, segue o podcast e partilha-o com alguém especial. Deixa-me as tuas ideias para os próximos episódios.